Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a volta ao ecossistema da Apple. Qual é a ideia? A cada 3 meses, 3 a 6 meses, eu costumo mudar o meu chip do meu celular, como o celular principal, de um lado para o outro. Então, do Android para o iPhone e do iPhone para o Android de tempos em tempos. Para quê? Para poder conversar um pouco melhor com vocês, para poder testar coisas diferentes a cada 3 a 6 meses, para poder contar histórias diferentes, tá? E agora chegou a hora de retornar para o celular da Apple. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro ponto interessante, né? Esse retornar significa só o chip que eu vou voltar para o chip, eu só uso um chip, né, deixando bem claro, e ele vai voltar para o iPhone, tá? Então ele é o celular que eu vou sair de casa, tá? Só que o que acontece? Eu trabalho em home office, eu passo o tempo inteiro nessa mesa aqui e eu acabo usando 50% do tempo cada sistema operacional, de forma cravada, tá? Então é meio a meio o meu uso. Então eu não tenho preferência, eu não acho nem Android nem iOS um sistema melhor. Eu acho que cada um entrega coisas diferentes e interessantes e aí vai do teu gosto, tua disponibilidade para gastar um pouco mais de um lado ou de outro. Muitas vezes se você comprar um top Android, você vai pagar o preço de um top iPhone. Então aí vai do gosto de cada um, tá? Eu não acho que tem uma escolha ruim, como eu disse até num vídeo recente, né, que eu falava sobre o S21 e o iPhone 12 Pro Max. Então, deixando isso bem claro, eu vou mostrar algumas coisas que eu quero começar a testar um pouquinho mais a fundo e comentar aqui no canal para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha que esse conteúdo tá bem interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto que vale a pena mostrar para vocês, né, antes de começar essa história, é mostrar exatamente esse cenário. Esse é o cenário de mesa de trabalho. O que eu quero dizer com cenário? Eu estou usando outros dois dispositivos da Apple. O primeiro é o MacBook Air com o chip M1, tá? Que é o meu computador para edição de vídeos, é o computador que eu trabalho hoje. E o segundo é o iPad 12.9 polegadas, o iPad Pro de 12.9, que é o meu tablet e que muitas vezes ele acaba atuando aí como computador, tá? Que ele tem poder de fogo para isso. E aqui está o iPhone 12 Pro Max. Então a ideia, ela surgiu, até foi muito curioso, que eu estava revendo o meu vídeo sobre a troca, né, quando eu troquei esse aparelho, o chip desse aparelho, para o S21 Ultra. Deixando claro que apesar dele não ter a canetinha, aquela história toda, né, que nós já conhecemos, ele realmente me deixou muito feliz. Eu gostei até mais do desempenho do S21 do que do Note 20 Ultra. A S21 Ultra me agradou um pouco mais, tá? Mais estável, esquenta menos. Eu acho que teve sim uma evolução tanto no processador quanto memória RAM. Eu tenho 16 contra 12 que eu tinha no Note. Então tudo isso acaba refletindo em uma boa performance no aparelho com um desempenho bem interessante, tá? Então, naquela época eu lembro que algumas coisas me incomodaram, na verdade, na migração. Por exemplo, o software de banco não funcionou direitinho, eu tive que fazer assim, tive um custo enorme para fazer funcionar, eu tive que fazer gambiarra para funcionar. Alguns outros problemas com relação à estabilidade de aplicativos. Não é culpa da Samsung, mas acabava me atrapalhando um pouco, coisa que raramente acontece no iPhone. Tá? A impressão que dá que, como o controle na loja é um pouco maior pela Apple, isso acaba trazendo mais estabilidade, um desempenho mais confiável nos aplicativos. Tá? Mas é um detalhe porque, que eu já disse no outro vídeo, não tem vencedores nessa briga. Os dois aparelhos são excelentes. Agora, o que eu quero testar nesse aparelho agora? Bom, o ponto principal, ponto-chave foi o seguinte: eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu comecei a enfrentar alguns problemas com o OneNote, tá? Da Microsoft. Então o OneNote, ele de repente parou de sincronizar
e eu comecei a ter problemas de confiabilidade bem consideráveis, né? Entre o aplicativo que rodava aqui no MacBook, o que rodava no meu celular, tanto no S21 Ultra quanto no iPhone, ele não estava salvando todas as informações. Eu perdi muitas imagens que eu tinha anexado nas notas, então perdi totalmente a confiança, tá? E o que acontece? Um dos grandes, se não o grande motivo de eu usar o pacote da Microsoft atualmente era o OneNote. Tá? Por que eu não uso para o OneDrive, por exemplo? Porque ele não sincroniza arquivos que são muito grandes, que tem um caminho muito grande. O que é o caminho muito grande? O nome considera o nome do arquivo mais o nome de cada pasta, subpasta, até chegar no arquivo. Tá? Quando esse nome é muito grande, ele não sincroniza e adivinha? Grande parte do meu trabalho, por conta do meu sistema de organização de arquivos, tem o nome gigante. E aí eu não tinha como sincronizar, assim, imagina, 8 anos de trabalho. Então realmente acabou me atrapalhando demais e eram anotações e coisas bem importantes para mim. Sem falar em tudo que eu salvei no Samsung Notes, que não foi, apesar de eu ter marcado para ele subir para o OneNote, ele não subiu. E eu tive que exportar, transformar em PDF e salvar uma por uma para não perder essas notas. Então, no final das contas, qual que era a ideia de usar a Microsoft tanto aqui quanto no tablet, quanto aqui no computador? Se olhar aqui embaixo, está a barrinha inteira de Microsoft ali. Qual que era a ideia? Poder migrar de um lado ao outro a qualquer momento, tá? Porque eu faço isso com muita frequência por conta do canal, tá? Eu sempre tenho um Android top de linha e um iPhone e eu fico testando os dois para poder gerar conteúdo, para poder conversar com vocês. E aí, a partir do momento que parou de funcionar essa história, né, não foi confiável, aí eu me senti livre para experimentar realmente, de fato, o ecossistema da Apple. E por incrível que pareça, a primeira vez. Tá? Então, qual que é a ideia desse teste que eu estou comentando aqui com vocês? Bom, a ideia é a seguinte, primeiro ponto que faz sentido para mim é a continuidade, tá? Então, é aquela história de começar a escrever um e-mail aqui no iPhone e poder continuar ele tanto no tablet quanto no computador. Então, isso é possível. Mesma coisa com navegação na internet, mesma coisa, imagine que eu posso copiar e colar um texto aqui, ele fica numa área de transferência, por exemplo, eu chego aqui, vou copiar um texto que eu digitei aqui na descrição, tá? Eu copio ele e posso colar ele em qualquer outro dispositivo. Ele fica numa área de transferência que ela é comum aos aparelhos. As notas, realmente, tudo bem que eu fico preso ao sistema operacional, ao ecossistema da Apple, tá? Mas também eu ficava preso na Samsung e também ficava preso na Microsoft. Então não é nenhuma grande mudança, tá? Então o interessante nessa história é assim, eu posso escrever as notas, qualquer nota que eu escreva em qualquer dispositivo da Apple, ela de forma instantânea, ela já está nos outros dois, tá? Então isso realmente é bem útil para mim e é aquela história, ganha em confiabilidade, tá? Então, é mais ou menos por aí. Questão por exemplo, de acessórios. Quando sair a próxima atualização desse cara aqui, na verdade, desse sistema todo, né? Lá para setembro, se não estou enganado, que sai a versão 15 do iOS, do iPadOS, por aí vai, eu vou poder, por exemplo, deslizar esse mouse, tá vendo aqui, ó? Deslizar aqui para o lado, quando ele chegar aqui, ele vai aparecer ali no tablet e o meu teclado que eu estou digitando aqui vai poder digitar ali e depois voltar aqui para o computador. Então são alguns detalhes interessantes que melhoram a usabilidade e deixam as coisas um pouco mais fluidas. Questão, por exemplo, dos vídeos que eu gravo aqui para o canal, tá? Eu gravo normalmente com o iPhone. Aí, o que eu tenho hoje? Eu tenho um atalho que é para enviar os arquivos por Wi-Fi, né? Pelo ar. Então, eu clico aqui, eu já posso escolher os arquivos que eu quero, tá? Então, aqui eu posso escolher aqui, ó, vou mandar esses dois, e aí
eu já consigo enviar para o computador de forma tranquila. Ó, adicionar, e aí ele já vai dar a opção aqui do AirDrop, e aí é só enviar que está resolvido, tá? Então é um negócio muito interessante como você tem alguns atalhos legais e como tudo funciona de forma integrada, tá? Eu sei que do lado da Samsung, do lado do Android também existe esse tipo de integração, mas no meu ponto de vista nada é tão nativo quanto na Apple, porque ela é a fabricante do hardware e do software, tá? Então, uma série de tarefas que fazem parte do meu dia a dia vão ficar um pouco mais rápidas, um pouco mais fáceis de fazer. Então, a ideia é mais ou menos essa, é facilitar e melhorar essa integração, os arquivos, a parte de música também, que eu assinei recentemente também o Apple Music pelo Apple One. Então, assim, tudo fica integrado, conteúdo, armazenamento, essa continuidade de uso de aplicativos, começar um trabalho aqui e poder terminar em qualquer outro lugar, começar a ler um livro aqui e terminar em qualquer outro lugar. Então, isso tudo é muito interessante, né? Copiar e colar um texto de um lado para o outro, usar um fone de ouvido, né? E o fone de ouvido, de forma muito simples, né? Ele aparece aqui, com um clique eu posso conectar ele no computador, com um clique eu posso colocar ele no celular, então eu não preciso, né, daquela história de chata, de pareamento e tal, eu posso usar nesses equipamentos todos de uma forma super tranquila, né, nos 3 equipamentos aqui que fazem parte desse conjunto, de forma super fácil e tranquila. Então, a ideia é testar de forma mais exaustiva, né, esses benefícios do ecossistema para ver o que eu posso contar de história para vocês a respeito disso, o quanto realmente isso facilita a vida no dia a dia. Tá? Então, agora chegou a temporada, né, uma temporada de ficar um pouquinho mais aí com essa integração, né, do ecossistema para se sentir ali no dia a dia e o mais legal, de uma forma um pouco mais forte, porque antes eu sempre acabava tendo algum pezinho fora do ecossistema. Então eu tinha Microsoft com pacote Office que ficava fora do ecossistema. Eu tinha as fotos sendo salvas no Google, então era outro pé para fora do ecossistema. E agora a ideia é mostrar como fica essa integração quando você usa ela de fato e usa ela para valer. Então, vamos ver como é que a história se desenrola, mas lembrando que o Android continua firme e forte aqui, inclusive ali no cantinho dá para ver que tem 3 Androids ali. O Android que eu estou gravando o vídeo é o S21 Ultra, então eu não vou me livrar, obviamente, do Android, porque eu também gosto muito desse sistema. A diferença é que agora voltou aí para o chip, né? Voltou, dá para ver ali que eu estou no Wi-Fi, mas eu estou aqui com 4G, com 5G, dependendo do ponto da casa que eu estou de volta aí para fazer teste, mas agora especificamente no ecossistema, tá? Para poder gerar conteúdo com relação ao ecossistema da Apple. Bom, pessoal, então a ideia é ficar aí pelo menos os próximos 3 meses com o iPhone, com o chip sendo o aparelho principal, mas é aquela história, aqui na bancada, aqui na mesa, é meio a meio, 50% do tempo eu estou usando cada um. Eu uso, na verdade, os dois ao mesmo tempo, então não tem aquela história, puxa, qual que é o favorito, qual que é o preferido, eles estão em pé de igualdade aqui. Um ponto que vale a pena comentar, muita gente sempre pergunta, né, puxa, quando você faz essa mudança, é complicado? É difícil? A migração é complicada? Bom, no meu caso eu posso dizer que não. Por quê? Porque eu sempre mantenho esses 2 aparelhos, eu uso há anos iPhone e Android em conjunto. Então eu sempre deixo exatamente os mesmos aplicativos e até os mesmos jogos. A diferença é que como eu tenho mais espaço no Android, eu acabo deixando uma tonelada de games ali que muitas vezes eu até demoro para testar, mas já deixo ali instalado para quando sobrar um tempo para experimentar. E também como o controle que eu tenho de videogame, né, é um controle meio genérico chinês aí,
dele é o 9076, acho que é o modelo dele, da iPega, sei lá como é que se fala isso. Então, este controle, ele não roda no iOS, ele só roda no Android. Então, muitas vezes eu acabo até jogando mais no Android do que no iOS. Mas a diferença, por exemplo, é que tem o arcade, né? Os games do arcade que não tem propaganda, não fica empurrando vídeo para se assistir, para ter qualquer benefício no jogo. Então, você joga e as suas habilidades vão fazer você terminar o jogo. Então, eu acho que é assim que as coisas deveriam ser, é mais agradável, mais legal de jogar nesse esquema do que no esquema, vamos dizer, tradicional, tá? Mas aquela história, por outro lado, todo mundo está aonde? Nos jogos normais, né? Nos jogos fora do arcade. Mas enfim, é uma experiência interessante também. O que é o único ponto que eu tenho que instalar na mão e tenho que começar do zero, vamos dizer assim, é o WhatsApp. Então, o WhatsApp tem alguns aplicativos para você fazer a migração, mas eu vou ser muito sincero, eu não me importo com as minhas conversas do WhatsApp. Então, se perder alguma coisa, para mim, não tem o menor problema. E aí, nesse caso, nessa migração, eu perdi aí uns 3 meses, mais ou menos, acho que foi isso, uns 3 meses de conversa, que ficou para trás, mas assim, eu não me importo. Para mim não faz diferença nenhuma, então sigo a vida com esse novo perfil e vamos embora, vamos seguir em frente. Então esse é o único ponto de atenção, mas existe, se você fizer uma busca na internet, você vai ver, tem vários aplicativos que ajudam a fazer essa migração, tá? Eu não gosto de usar porque, na verdade, eu não ligo para conversas do WhatsApp. O que tiver ali, se morrer aqueles 3 meses ou 6 meses ou 1 ano, para mim, começa do zero e segue a vida. Agora, de resto, a migração acontece de uma forma muito tranquila, sem nenhum problema, é só logar de novo. Acho que o único ponto é o aplicativo do banco que eu tenho que fazer. Normalmente eu tenho que ir no banco para desbloquear o aplicativo e tal, e dessa vez ele não pediu, ele pediu só um reconhecimento facial e algumas senhas mais complicadas que são diferentes da senha de uso no caixa. Agora eu vou testar um pouquinho mais para ver se realmente ele não vai pedir quando eu tiver que fazer alguma transação de valor mais alto, pagar alguma conta mais cara. Mas também não pediu nada, está funcionando direitinho. Então o negócio foi até mais fácil voltar para o iPhone do que chegar no Android. Quando eu cheguei no Android eu tive que ir no banco e tal, e aqui por enquanto não pediu para eu ir no banco, eu estou trabalhando normalmente. Então é isso. Esse é o vídeo sobre esse retorno, mas para experimentar mais a fundo o ecossistema e contar histórias deste ecossistema para vocês, tá? Então, para mostrar como funciona aquela história. No hardware seco, obviamente o Android tem mais RAM, tem mais memória, uma beleza, né, cara, de aparelho, não tenho o que falar. A tela é maior, tem uma tela de 120 e tal, mas hoje, na minha opinião, nós estamos já entramos, na verdade, numa era na qual a usabilidade é, na minha opinião, quem manda, tá? Porque a cada novidade, hoje em dia aquela história, para o consumidor comum, a bateria agora carrega em 1 hora menos. Cara, ok, beleza, é legal, mas assim não vai mudar a vida de ninguém. Eu tenho um zoom que tem não sei quanto. É legal, mas assim, é aquela história, o zoom no S21 até uns 30, 40, é legal. A partir disso, ele destrói a foto. Então, é legal que vai até 100? É legal, dá para ver alguma coisa que você queira ver longe e tal, mas a foto vai servir para alguma coisa? Dificilmente. Então, assim, são coisas que eu ainda valorizo, porque eu adoro tecnologia, adoro essas novidades, mas elas são discutíveis, né? Nem tudo muda a vida do usuário, mas essas pequenas integrações, esses pequenos, aquela história, não dá pau, puxa, tá perfeito, olha, as informações médicas estão bem guardadas, o aparelho é seguro, ele tem atualizações constantes, sabe? Você começa a listar outras coisas, o valor acaba ficando em outras coisas, e até por isso a gente acaba ficando mais tempo com os aparelhos, desde que eles estejam, principalmente, com a atualização de segurança feita. Então, assim, tem algumas coisas que hoje em dia vão perdendo valor, e aquela guerra do hardware parece que não faz mais tanto sentido, e sim
aonde eu me sinto melhor, aonde trava menos, aonde que eu sou melhor servido ali no dia a dia, onde as coisas são mais simples, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, em breve, outros vídeos contando dessa história, mas Android continua firme e forte, que eu disse, 50% do tempo com cada um, então ele só não está com chip, mas ele está firmão aqui ainda no trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.